Graça e paz do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que os céus te abençoou e te sustentou até aqui. Lá no Salmo de número 115, versículo 1 diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Então quero entoar aqui contigo neste momento toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao nome santo do Senhor Jesus, exaltando e bendizendo a Ele. Eu tenho certeza que Deus vai fazer desta semana uma semana de milagres, uma semana de oportunidades, uma semana da presença dEle na minha e na sua vida. Quero agradecer ao Senhor por mais uma semana que já se iniciou e colocar contigo aqui neste momento a nossa semana nas mãos daquele que era, que é e daquele que há de vir. Por isso eu quero te convidar a adorar, quero te convidar a meditar em uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E assim eu tenho certeza que Ele vai edificar as nossas almas, o nosso espírito neste momento. E assim nós vamos nos alegrar na presença do grande Eu Sou. Eu deixo aqui para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai ver o vídeo, mas eu tenho certeza que foi uma hora separada e preparada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Por isso eu quero te convidar a louvar, eu quero te convidar a prestar atenção na letra deste louvor. E o Espírito Santo ele vai ministrar grandemente ao teu coração. Ouça e tome posse declarando: louvado e adorado é o nome santo do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Quando esse furacão passa, o que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar, o que será que vai ficar? Quando esse furacão passa, como será que vou reconstruir o que a guerra me tomou, o que o vento me levou? Como será que vai ficar? Se tudo se abalou e eu fiquei, tem um porquê. Nem eu sei dizer como eu aqui cheguei. O céu está me sustentando, o céu está me carregando. Até aqui me ajudou o Senhor. Em suas mãos seguro eu estou. A lâmpada não apagou e o azeite não acabou. Até tudo isso passar, o que nos resta é adorar, é adorar. Se tudo se abalou e eu fiquei, tem um porquê. Nem eu sei dizer como eu aqui cheguei. O céu está me sustentando, o céu está te carregando. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em suas mãos seguro eu estou. A lâmpada não apagou e o azeite não acabou. Até tudo isso passar, o que nos resta é adorar, é adorar. Nos montes, nos vales, na tempestade, Deus está criando uma coisa nova que é impossível de sondar. O que Deus vai fazer não sei, o que vai acontecer não sei.
sem entender os porquês e os praquês. Estou vivendo um dia de cada vez. O céu está nos sustentando, os céus está nos carregando. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em suas mãos seguro eu estou. A lâmpada não apagou e o azeite não acabou. Até tudo isso passar, o que nos resta é adorar, é adorar. O que resta para mim e para você sempre vai ser adorar aquele, o grande, o que vive e reina para todo sempre. Por isso eu vim compartilhar com você uma palavra do trono de Deus. Porque os céus, Ele está me sustentando. Se você chegou até aí, se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor me sustentou. O que teria eu, louvado seja o nome do Senhor, para contar, louvado seja Deus, onde eu não conseguiria descrever os feitos maravilhosos do Senhor. Eu tenho certeza que assim também é na sua vida, porque aquele que crê no Senhor Jesus vive de testemunhos e de milagres. Essa é a manifestação do Deus na nossa vida. E eu quero louvar ao Senhor, porque se você está aí, os céus têm te sustentado. O Espírito Santo falou grandemente ao meu coração. Quero que você louve essa canção, porque eu tenho certeza que vai falar aos corações. Como será, que nós vamos reconstruir quando tudo isso passar, Tudo o que foi levado, tudo o que foi tirado. Mas Deus vem dizer para mim e para você que Ele continua a me sustentar e a te sustentar. Por isso, creia que assim como Ele te sustentou na semana passada, assim como Ele te sustentou no ano de 2020, Ele também vai te sustentar no ano de 2021 e nessa semana que já se iniciou. Porque nós nem sabemos dizer como nós aqui chegamos, escapamos de tantas coisas, mas é porque o céu está me sustentando, os céus está te carregando. Até aqui te ajudou o Senhor. Nas suas mãos seguro eu estou. A lâmpada não apagou e nem o azeite acabou. Sim, ainda que muitas das vezes nós viemos a enfraquecer, nós viemos a nos sentir, louvado seja o nome do Senhor, fracos. Mas a Bíblia vem dizer que é quando nós achamos que nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. E eu quero compartilhar com você a palavra que está lá no livro de Números, capítulo de número 3. O Espírito Santo vai falar grandemente ao meu e ao teu coração, porque o Espírito Santo, ele é bom. E diz assim: esta é a história, louvado seja Deus, da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú e Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdote e que foram ordenados sacerdote. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor, quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinha filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdote durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus.
Quando feri todos os primogênitos do Egito, separei para mim mesmo todo primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus, eu sou o Senhor. Eu quero adorar e glorificar o nome santo do Senhor, porque Ele não deixou a lâmpada, o azeite acabar e nem a lâmpada apagar. Nesse capítulo de Números, capítulo 3, a Bíblia vem falar a respeito de algo que aconteceu quando alguém que foi destinado, que foi ungido para sacerdócio, não obedeceu. A Bíblia nos diz que Arão era irmão de Moisés. E assim como Deus designou Moisés para guiar o povo, Deus designou Arão para sacerdote. Sacerdote era aquele que entrava no templo, era quem oferecia, louvado seja Deus, as ofertas pela culpa, a oferta de gratidão. E a Bíblia vem dizer que em um certo momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Nadab e Abiú ofereceram fogos estranhos, ou seja, eles não tiveram a decência, eles não tiveram a responsabilidade para o exercício que lhe foi entregue. E a Bíblia vem dizer que então, louvado seja Deus, eles foram consumidos. Consumidos porque a Bíblia diz que Deus ele é fogo consumidor e com Deus ninguém ele pode brincar. E a Bíblia nos diz que aqueles meninos que eram, louvado seja Deus, aqueles homens, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles pegaram fogo estranho de fora do tabernáculo para acender, louvado seja Deus, o lugar santo. E a Bíblia vem dizer assim: Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que depois de toda aquela situação, a Bíblia vem dizer que Arão continuou servindo. Arão, ele perdeu 2 filhos de uma única vez, mas não foi em qualquer lugar, foi estando dentro da casa do Senhor, mas eles não estavam, aleluia, na presença do Senhor. Eles tinham recebido uma responsabilidade, porque a Bíblia diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Arão e sua família tinham sido escolhidos para ser sacerdote. E muitas das vezes é assim, Deus ele tem escolhido famílias na terra, onde uns têm aceitado aquele ministério e outros não. E a Bíblia vem dizer que na família de Arão foi dessa forma. A Bíblia nos diz que Abiú e Nadab, eles brincaram. Brincaram com a presença de Deus, brincaram com aquilo que é santo, e a Bíblia vem dizer que caíram mortos perante o Senhor. Mas Deus vem dizer que, mediante toda aquela situação, porque tinha alguém brincando, porque tinha alguém que não levou a sério, teve gente que mesmo com aquela dor, mesmo com aquela perca, não deixou de servir ao Senhor. A Bíblia vem nos dizer que, mesmo assim, Arão, ele continuou. E por que nós sabemos que Arão continuou? Porque lá no versículo 5, Deus diz assim para Moisés: o Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente-se ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. A Bíblia vem dizer que Deus mandou chamar uma tribo para auxiliar. Porque mesmo com toda aquela dor, mesmo com toda aquela situação que tinha acontecido, Arão não deixou de adorar ao Senhor, não deixou de servi-lo, não deixou de exaltá-lo. Não deixou de entrar no templo, não deixou de exercer, aleluia, o ministério que Deus ele tinha entregado. Deus tinha entregado o ministério para Arão e para a sua família. E a Bíblia vem dizer que embora Nadab e Abiú não tenham tido a responsabilidade devida e tenham sido mortos perante o Senhor, a Bíblia diz que eles foram mortos dentro do tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que Arão, contudo, ele continuou servindo ao Senhor. E quantas das vezes é assim, nós perdemos coisas que para nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é significante. Aqui nesse contexto, Arão perdeu 2 filhos. E na nossa vida não é diferente, quem sabe? Eu e você temos perdido coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou até mesmo pessoas. Quantas pessoas perderam seus entes queridos num momento como esse? Não é fácil continuar louvando e continuar adorando ao Senhor em um momento de perca, em um momento de dor. Mas a Bíblia vem nos dizer que Arão, ele permaneceu.
Ele permaneceu adorando, ele permaneceu servindo ao Senhor. E a Bíblia diz que por ele ter permanecido, Deus então levantou um auxílio. E Deus me dizer para mim e para você, que independente do que aconteça, ele me sustenta e ele te sustenta. Arão perdeu 2 filhos e eu fico imaginando como não foi difícil para aquele sacerdote permanecer. Louvado seja Deus na presença do Senhor. Que dor não foi, louvado seja Deus, mas a Bíblia vem dizer que entretanto caíram mortos perante o Senhor. Arão, ele entendeu que embora os filhos não quisessem servir a Deus, era uma escolha dele também, permanecer sendo fiel ao Senhor. E ele escolheu a melhor parte. Ele não ficou apenas naquela situação onde parecia que ia matá-lo. Mas a Bíblia vem dizer que ele continuou. E Deus então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, apresentou a ele uma tribo. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Arão tinha 4 filhos. 2 morreram e ficaram 2. Mas a Bíblia vem dizer que quando tudo aquilo aconteceu, louvado seja o nome do Senhor, Arão, ele não deixou de servir. Mas Deus, ele viu a necessidade de Arão em ter alguém para auxiliar. E precisava, porque, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já eram apenas 4 e morreram 2. E a Bíblia vem dizer que então Deus envia ali uma tribo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que Deus então escolhe. E diz assim: tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, versículo 8. Cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e aos seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. E a Bíblia nos diz que Deus enviou auxílio. Deus, ele sempre vai enviar auxílio para mim na dor. Deus, ele sempre vai enviar auxílio para ti no momento difícil. Embora parecesse que aquele ministério, louvado seja Deus, não iria para frente porque 2 pessoas daquela família tinham morrido, a Bíblia nos diz que alguém continuou. E o que Deus colocou no meu coração nesse capítulo do livro de Números, capítulo 3, é que independente do que aconteça, continue, permaneça na presença do Senhor. Não deixe que a lâmpada apague, não deixe, louvado seja Deus, que o azeite acabe. A Bíblia vem dizer que Arão, ele tinha tudo. Louvado seja Deus, ele tinha dor. Louvado seja Deus, ele tinha perca. Mas ele não permitiu que toda aquela situação deixasse de, aleluia, dele executar aquilo que Deus o chamou. A Bíblia nos diz que Arão, ele tinha um ministério de ser sacerdote na presença do Senhor. E o ministério falava mais alto do que qualquer dor, do que qualquer perca, do que qualquer situação. É fácil? Não é. Só sabe quem passa. E lendo esse contexto, esse capítulo, a Bíblia diz assim: louvado seja Deus. Esta é a história da descendência de Arão. E nós vamos ver que não foi uma história, louvado seja Deus, tão linda de se contar. Mas a Bíblia vem dizer que ele permaneceu. Essa foi a história. Que história? De que morreram 2 filhos, que ele continuou, que ele seguiu e que Deus trouxe auxílio. E muitas das vezes também não é diferente comigo e com você. Essa tem sido a tua história, a minha história. Ao longo do caminho, muitas das vezes nós temos perdido coisas, ou quem sabe, você tem servido a Deus em espírito e em verdade e tem alguém próximo que não tem se dedicado como você queria que se dedicasse. E por diversas vezes você tem pensado: mas eu vou parar, eu não vou prosseguir, eu não vou continuar, porque eu perdi aquela vida, eu perdi aquela alma. Não como Arão perdeu, mas perdeu para o mundo. A Bíblia nos diz que Arão aqui, ele perdeu definitivamente aquelas vidas da presença dele. E muitas das vezes nós perdemos não como Arão perdeu, perdemos no sentido de ter saído por um tempo. E nós não, aleluia, perseveramos em que aquela pessoa pode voltar. Eu entendo aqui que a fé de Arão foi tanta que nada pôde tirá-lo do amor do Senhor.
E eu me lembro de uma passagem que está lá escrito no livro de Isaías que diz: nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem altura, nem demônios, nem potestades, nem principados, nada pode nos tirar da presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a perca de Arão, de 2 filhos, a Bíblia diz que os filhos morreram dentro, oh aleluia, do templo, do tabernáculo. Mas ele não deixou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aquela dor consumisse ele ao fato dele sair da presença do Senhor, ao fato dele deixar de servir, ao fato dele deixar de adorar, não. A Bíblia diz que ele continuou. Eu imagino que ele deve ter continuado sofrendo, chorando, louvado seja Deus, pedindo força todos os dias. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o fogo consumiu eles no deserto do Sinai. Porque a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo do Senhor. E como não deve ter ficado a mente de Arão, sem entender nada do que estava acontecendo, servindo ao Senhor. E a Bíblia vem dizer que os filhos foram mortos dentro do tabernáculo, consumidos pelo fogo no deserto do Sinai. Mas ele entendeu. Ele entendeu que os filhos erraram. Ele entendeu que não se pode brincar com a glória de Deus. Ele entendeu que mediante o que acontecesse não importava. Ele precisava servir a Deus. E Deus vem dizer para mim e para você por quê? Porque as coisas deste mundo, as percas, as dificuldades, as lutas, louvado seja Deus, tem tomado o nosso coração de adorador. Tem deixado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tudo isso faça com que a gente não adore. Mas Deus, Ele quer um coração que o adore em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que os filhos de Arão foram ungidos para sacerdócio, louvado seja Deus, e que foram ordenados. Eles foram ordenados. Arão também tinha uma ordenança. Ele entendia que ele não poderia sair por conta de uma situação. Foi difícil, com certeza que foi. Perder 2 filhos de uma única vez, e ainda consumidos pelo fogo do poder de Deus. E a Bíblia vem nos dizer que o Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresentar-se ao sacerdote, louvado seja Deus, Arão, para auxiliá-lo. Deus vem dizer que toda a perca que eu e você temos, Ele é o Deus que Ele sempre vai trazer uma surpresa. Claro que não vai substituir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nada poderia substituir aqueles filhos. Eu não estou comparando, louvado seja Deus, mas Deus, Ele trouxe algo novo. Deus, Ele não deixou Arão sozinho. Seria difícil para Arão prosseguir com toda aquela responsabilidade sem ter quem o ajudasse. A Bíblia diz que Deus tinha designado Arão e a sua família para serem sacerdotes. Mais 2, louvado seja Deus, brincaram. E Deus então tirou do meio. E Deus vem dizer para mim e para você que muitas das vezes nós não entendemos. E Deus vem dizer, louvado seja Deus, que embora alguém desista, embora alguém saia da presença, embora alguém não queira, olhe somente para o Senhor. Faça como Arão, que mesmo tendo 2 filhos que não louvaram, que não adoraram como deveria, ele também não deixou de adorar por conta disso. E quantas das vezes as pessoas, louvado seja Deus, têm pensado dessa forma: ah, mas fulano não vai, eu não vou. Eu só vou se fulano for. Eu só aceito se meu pai e a minha mãe aceitarem, se os meus irmãos aceitarem. Eu só vou servir a Deus se a minha família toda for junto. Deus, Ele quer que vá 1. Deus, Ele quer que vá 2. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E muitas das vezes fica um esperando pelo outro, mas Deus vem dizer para mim e para você que a salvação ela é individual e nós não podemos esperar. Arão, ele não podia deixar de servir porque a salvação era individual. Ele não podia sair da presença do Senhor porque ele entendia que se ele saísse, louvado seja o nome do Senhor, ele não seria salvo. E a dor não tomou o lugar de adorador. E Deus, Ele não quer que nenhuma dor tome esse lugar no meu e no teu coração. O lugar de adorador, o lugar de ser, aleluia, de exercer o sacerdócio, o ministério que Ele deu. Deus, Ele quer que eu e você venhamos a entender
que aconteça o que acontecer. Oh, aleluia. O que nos resta é adorar, é adorar. Nos montes, nos vales, na tempestade, Deus está criando uma coisa nova que é impossível de sondar. Deus não está apenas nos montes quando eu e você estamos em momentos favoráveis, em momentos oportunos, em momentos maravilhosos, mas a Bíblia também vem dizer que Ele está no vale, a Bíblia vem dizer que Ele também está na tempestade. E o importante, louvado seja Deus, é que embora nós venhamos a estar no vale, na tempestade, no deserto, nós venhamos a estar com o Senhor. A Bíblia vem nos dizer que o povo estava no deserto, mas estava orientado pelo Senhor. De noite uma coluna de fogo os guiava, louvado seja Deus, e de dia uma coluna de nuvem. Deus, Ele sempre vai trazer um auxílio. Deus, Ele nunca vai me deixar e te deixar desassistido, porque Ele tem nos ajudado, Ele tem sido nosso Deus. Embora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Arão tivesse perdido, porque aleluia, assim como diz Salmo de número 115, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós. E agora eu entendo porque Deus me deu esse salmo no início. Louvado seja Deus. E eu falei porque Deus, Ele é santo, e quando Ele escolhe, está escolhido. Agora eu entendi que diz não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu glorioso nome. Nome por teu amor e tua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que o que Abiú e Nadab fizeram, louvado seja Deus, era inaceitável. Eles pegaram fogo estranho, pegaram fogo de fora, fogo que não estava purificado. Louvado seja Deus, fogo que não poderia entrar no lugar santo. E Deus, Ele é santo. E Deus não permitiu. E muitas das vezes, louvado seja Deus, nós queremos culpar Deus pelas coisas que acontecem, quando Deus, Ele não tem culpa de nada. Deus, Ele não teve culpa de Abiú e Nadab, louvado seja Deus, pegar fogo estranho. Não, foi uma decisão deles. E eles foram consumidos, porque quando eles botaram fogo, aleluia, o fogo estranho no lugar que era para acender o fogo santo, o fogo lambeu. A Bíblia diz que eles foram consumidos. Então, aleluia, Arão entendeu que não foi culpa de Deus, e nós precisamos entender que não é culpa de Deus. As pessoas, elas têm um livre-arbítrio de escolher o que querem, e muitas das vezes as suas escolhas trazem consequência. As escolhas de Abiú e Nadab trouxeram consequência, a consequência foi a morte. Mas Arão, ele não saiu da presença do Senhor. Mediante a tudo isso que tinha acontecido, ele não culpou a Deus. Porque quem conhece, louvado seja Deus, o amor e a misericórdia, sabe que Deus, Ele é bom. Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, Ele trouxe seu Filho amado aqui a este mundo para pagar um preço que nós não poderíamos. Como Deus seria um Deus ruim, como Deus seria um Deus que não é um Deus de amor, se Ele, aleluia, entregou o seu Filho amado. E muitas das vezes as pessoas, louvado seja Deus, não têm entendido. A culpa não é do Senhor. Deus, Ele permite, porque existe o livre-arbítrio, e Ele é um Deus da liberdade. A Bíblia nos diz que Abiú e Nadab pegaram fogo de fora do tabernáculo, de fora do arraial, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de onde não era para pegar. E Arão não deixou que aquela dor de ter perdido eles, por um erro deles, o tirasse da presença de Deus. Não deixe que nada tire a presença do Senhor, porque Deus, Ele tem carregado você. Ele tem sido o teu Deus, Ele tem sido o teu sustento. A Bíblia vem dizer que Arão continuou servindo, continuou adorando, continuou fazendo aquilo que Deus o chamou. Ele não parou. Não pare de adorar, não pare de servir, não pare de louvar, aconteça o que acontecer. O que nos resta vai ser sempre adorar e confiar. E a Bíblia diz que por Ele não ter parado,
A Bíblia nos diz que Deus então, aleluia, levantou uma tribo, muito mais, Deus levantou um sacerdócio de uma tribo para auxiliá-lo. E a Bíblia diz assim: encarregue Arão e seus filhos de cuidar do sacerdócio. Louvado seja Deus. Dedique os levitas a Arão e aos seus filhos. Dedique os levitas ao sacerdote. E aquele que canta, aquele que louva é dedicado ao sacerdote, é dedicado a Jesus, porque ele é o sumo sacerdote. A Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou mediante o sacerdote que veio. Louvado seja Deus. E a Bíblia vem dizer que aqueles levitas foram dedicados. Deus, ele sempre traz algo novo mediante uma perca, mediante, louvado seja Deus. Por isso permaneça crendo no Senhor. Permaneça na certeza de que tudo, aleluia, e em tudo que acontecer, ele vai continuar te sustentando. A Bíblia diz, versículo 11 diz assim: disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. A Bíblia nos diz que o Senhor, ele escolheu o quê? Quem iria auxiliar Arão. A Bíblia nos diz que Deus, ele trouxe ajuda, ele trouxe auxílio, e comigo e contigo não é diferente. E aqui eu quero profetizar o auxílio do Senhor. A Bíblia nos diz que Deus levantou uma tribo para ajudar Arão, porque Deus, ele estava vendo a necessidade, assim como ele também tem contemplado a minha e a sua. E aqui eu quero orar, eu quero apresentar as nossas vidas diante do Senhor, clamando a Ele por esta semana baseada nesta palavra. Meu Deus, nós queremos te agradecer, queremos, meu Deus, te louvar, Senhor, porque sabemos que o Senhor, aleluia, não tem culpa de nada. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é bom e a tua fidelidade, ela dura para todo sempre. Obrigada, Deus, pelo teu poder, e obrigada por o Senhor ter nos escolhido. Obrigada porque cada um de nós, meu Pai, tem um ministério aqui na terra. Ninguém, Senhor, veio a este mundo por vir. E é um direito de cada um. Louvado seja Deus. Uma escolha, como diz a tua palavra, que o Senhor é o Deus que dá um livre-arbítrio. E a Bíblia vem dizer que Abiú e Nadab, eles não escolheram servir em espírito e em verdade e brincaram. E por terem brincado, a Bíblia diz que eles foram consumidos. Mas nós, meu Pai, que entendemos a tua palavra, queremos permanecer na tua presença. Queremos, meu Deus, exercer aquilo que o Senhor nos entregou, meu Pai, aleluia, com fidelidade e com amor. Não importa, Deus, o que aconteça, a tua palavra vem dizer que enquanto Nadab e Abiú brincaram, nós vamos ver que Arão, o seu pai, mesmo sendo da mesma família, ele permaneceu adorando. Mesmo tendo perdido seus filhos, mesmo sofrendo com a dor. E muitas das vezes tem sido assim nas nossas vidas. Nós temos perdido, quem sabe, não filhos, mas outras coisas. Tem pessoas que têm perdido a saúde. Tem pessoas que têm perdido, louvado seja Deus, o emprego. Tem perdido, glória a Deus, a paz espiritual que muitas das vezes tinha. E aqui, meu Deus, eu quero declarar, Senhor, que nada, Deus, nada vai nos tirar da tua presença. A Bíblia diz que a morte de Abiú e de Nadab não tirou Arão da tua presença, mas ele continuou, porque a tua palavra diz que o Senhor enviou um auxílio para ele. E nós vamos ver ao longo, louvado seja Deus, do ministério de Moisés, Arão o acompanhando, levando, meu Pai, a tua santa e gloriosa presença, levando a arca do Senhor. E aqui, meu Deus, eu quero te agradecer, Deus, porque a responsabilidade que o Senhor nos entregou, Deus, foi de te adorar, meu Pai, não importa o que acontecer. O Senhor é um Deus que o Senhor não pede muito de nós, o Senhor só pede, continua me adorando, continua confiando, não importa o que aconteça, porque eu sou o teu Deus. Por isso nós declaramos neste momento o que vai acontecer, não sei, sem entender os porquês e os praquês. Estamos vivendo um dia de cada vez. Obrigado, Senhor. Os céus estão nos sustentando. Os céus estão nos carregando. Até aqui nos ajudou, Senhor. Em suas mãos seguro eu estou. A lâmpada não apagou e o azeite não acabou.
até tudo isso passar. O que te resta é adorar, é adorar. Medite nesta palavra, livro de Números, capítulo de número 3, que vem falar a respeito de um homem que teve 2 perdas de uma única vez, mas que isso não, aleluia, permitiu que ele deixasse de ser adorador. Que em qualquer situação, seja ela qual for a dificuldade ou a luta que você esteja passando, lembre-se sempre desse exemplo que Deus nos trouxe no dia de hoje, para alegrar o meu e o teu coração. Porque se esse homem, ele foi escolhido para algo, e Deus confiou e entregou nas mãos de Arão, é porque Deus ele sabia que Arão não iria, louvado seja Deus, recuar. Mas mesmo com a dor, e muitas das vezes nós dizemos, mas eu estou com dor, vá assim mesmo. Mas eu estou triste, vá assim mesmo. Mas eu estou frustrado, eu estou decepcionado, vá assim mesmo. Adore, vá à presença do Senhor. A Bíblia diz, vem como estás. Vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você sentiu Deus falar contigo, compartilhe o vídeo, não para a minha glória, não para a sua glória, como diz lá no Salmo de número 115, mas diz, não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu glorioso nome, por teu amor e pela tua fidelidade. Eu agradeço ao Senhor pela sua vida. Louvo a Deus por todos aqueles que têm se inscrito, que têm deixado um comentário, que têm compartilhado. Que os céus possam te recompensar e te abençoar a 30, a 60 e a 100 por um. Que a misericórdia do Senhor resplandeça sobre ti, te dando a paz. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Palavra, livro de Números, capítulo de número 3. Deixe o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Faça a leitura do capítulo todo e você vai ver como Deus, ele é bom. Louvado seja Deus, e você vai ver lá descrito. A Bíblia nos diz que foram perdidos 2 nomes, mas logo nos versículos para frente, e eu vou deixar aqui, né, para que você venha ler. Está lá escrito o nome dos levitas que Deus mandou chamar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.